O Galaxy A7, o Moto G7 Plus e o Redmi Note 7 têm mais em comum do que apenas o nome. Eles são três ótimas opções de smartphones intermediários, cada um suprindo as necessidades de um público diferente. Agora, qual que é o melhor para você? Fica aí que eu vou te ajudar a decidir. E claro, se em qualquer momento você quiser comprar algum deles, eu vou deixar os links na descrição. Se você prefere esperar o preço cair, confere também o nosso comparador Escolha Segura, que é um plugin de Google Chrome e Firefox que compara lojas, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas para nunca perder uma promoção. E claro, bora pro comparativo. Conversa, os três aparelhos podem ser encontrados mais ou menos na mesma faixa de preço, entre R$ 1.400 e R$ 1.600, com o Redmi Note 7 podendo baixar um pouquinho mais. Mas ele não tem assistência técnica ou qualquer outro benefício de um aparelho nacional, então você tem que considerar isso daí. Mas as diferenças começam a aparecer na caixa. O Galaxy A7 e o G7 Plus vêm com fone de ouvido e de qualidade bem parecida, que eu gosto. Além disso, eles têm uma capinha relativamente boa, um pouquinho mais grossa e firme. Já no Redmi falta o fone e ele vem só com uma capinha que é bem mole e ruim, ela espana rápido e tal como as outras dá uma amarelada com o tempo de uso. Na questão de construção, os três são muito parecidos. A frente e a traseira são de vidro com um entorno de plástico, sendo que o que muda é a forma e o tamanho de cada um. O G7 Plus é o menor, com laterais arredondadas, enquanto que o Note 7 é quadrado e comprido. Já o A7 é gordinho e também tem uma tela menor, graças à falta do Note e de bordas bem mais espaçosas que nos outros dois. Ela chega em apenas 6 polegadas contra 6.2 do G7 Plus e 6.3 do Note 7, e a resolução de todos é Full HD. Seria bem difícil falar que algum deles é pequeno, e o que varia mesmo é o aproveitamento da frente deles. Até porque em qualidade de tela todos estão bem próximos. Olhando bem rápido e pensando nas limitações de cada um dos painéis, o meu preferido é quase sempre o AMOLED do A7, que tem cores vivas e níveis de contraste que o LCD não consegue superar. Para quem não gosta tanto da tela da Samsung, das enormes bordas que acompanham ela, o Note 7 te permite personalizar a intensidade e a temperatura das cores mais a fundo. Tirando isso daí, é praticamente o mesmo painel do G7 Plus. Todos têm um bom nível de brilho, eles aliás são até que semelhantes e permitem o uso externo. A única diferença marcante que falta comentar no hardware é a entrada micro USB do A7 contra tipo C dos outros dois. Não é uma baita desvantagem e pode até ser mais útil para você dependendo do tipo de cabo que você já tem em casa. Todos eles contam também com bandejas para 2 cartões SIM, mais um espaço para expansão, além de P2 e saídas de som na parte de baixo, sendo que o Moto G7 Plus fica acima da média nesse quesito, entregando um áudio melhor e estéreo. O Note 7, por outro lado, fica para trás, com uma qualidade abaixo da média. No fim, a escolha em quesito construção fica mais para opinião e gosto. E um bom lugar para começar a falar das diferenças, então, começa a ser o hardware, que varia bastante. Para não me estender muito, eu vou deixar todas as especificações aparecendo na tela à medida que eu for falando e só passar pelas diferenças principais. O Redmi Note 7 leva melhor em velocidade de CPU, empata com o A7 em GPU e ambos se distanciam bastante do G7, mais por uma falta de otimização da Motorola do que por um problema do Snapdragon 636, já que outros aparelhos com esse chip aqui conseguem ir mais longe. Passando para a memória, os três têm versão básica de 64 GB de memória interna com 4 GB de RAM, mas vale comentar que dá para economizar um pouco indo com a versão de 32 do Redmi Note 7, ou se você precisar de mais espaço, tem como levar um Galaxy A7 com 128 GB, pagando um pouquinho a mais. E para fechar essa parte de componentes internos, vamos falar de bateria. O Note 7, de novo, sai na frente, mas o processador é um pouco gastão, o que diminui essa vantagem dele. Os outros dois ficam mais ou menos iguais nessa questão de consumo, mas o destaque vai para o tempo de recarga do Moto G7, onde uma carga completa só precisa de 50 minutos na tomada, enquanto nos outros dois fica próximo ali de 2 horas e 20, um tempo que é bem ruinzinho em comparação. No quesito câmera também temos diferenças. Olhando só para as especificações, parece que o Note 7 leva melhor, mas como eu falei na análise completa dele, esses 48 megapixels anunciados, na verdade, só produzem fotos de 12 megapixels, então basicamente todos ficam bem parelhos em resolução. No geral, os resultados que eu mais gostei foram disparados do Galaxy A7, principalmente depois das atualizações que chegaram na One UI. Começando pela câmera frontal, o A7 não me deixa com a cara branca, as cores são mais vivas e a função de HDR é a que mais me agradou. O que não é surpresa, já que os outros dois aparelhos ou não focaram nessa lente ou são mais orientais, por assim dizer.
A briga fica mais acirrada na câmera traseira. Apesar de ter exagerado na propaganda, o Note 7 não deixou a desejar em nenhuma frente, inclusive ele tem um HDR bem agressivo, mas o pós-processamento ainda é claramente asiático. Infelizmente, o Moto G7 Plus também parece ter um pouquinho mais dessa pós que não segue os padrões brasileiros e, no geral, não consegue competir com nenhum dos outros dois. Só que o vencedor pra mim é de novo o Galaxy A7, por motivos bem parecidos com o da lente da frontal. As cores são mais bonitas, o contraste é melhor, em baixa luz ele tem menos chiado, mas fica mais borrado e tudo mais. Além disso, ele é o único com opção de fotos ultra-wide, uma das lentes auxiliares que eu acho mais útil. Ela não é incrível, mas já é legalzinha. Claro que muito desse lance de fotografia depende da preferência de cada pessoa, e se você gostou mais de algum ou de outro, não tem nada de errado. Vai no aparelho que você gostou, porque não vai ter erro nenhum. E para finalizar, cada marca segue um caminho muito diferente em software, o que influencia a usabilidade. A MIUI do Note 7 é a que mais fica longe do Android de fábrica, mas não chega a ser uma interface muito pesada. O problema é se acostumar com ela, mas você não deve ter problema se você começar a gostar um pouquinho. Mais ou menos na mesma onda, o Galaxy A7 acabou de ser atualizado para o One UI, que tem uma base bem parecida com as antigas da Samsung, mas altera a usabilidade também, pensando em facilitar o uso com uma mão desses aparelhos cada vez maiores. Quem fez menos alterações foi a Motorola. O Moto G7 Plus ainda está bem parecido com a geração anterior, até removeu coisa que não foi bem aceita e manteve o que funcionou. Dentre essas três customizações, foi a que eu achei melhor, principalmente na maneira em que adaptou os novos recursos do Android Pie e pela facilidade de adaptação. O resumo da nossa conversa é que, no geral, é questão de opinião, mas você pode focar em alguns pontos na hora de escolher cada um desses aparelhos. O Moto G7 Plus se posiciona como uma ótima opção para quem quer um Android mais padrão e com bateria com carregamento extremamente rápido. O mais potente de todos é o Redmi Note 7, mas você acaba abrindo mão de acessórios e qualidade de som para conseguir esse desempenho superior. E claro, o Galaxy A7 é uma opção legal para quem quer uma câmera frontal e traseira com qualidade e com um pouquinho mais de cor, se mantendo meio balizado nos outros quesitos. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário e não se esquece de se inscrever, porque se não é inscrito, vai ter vídeo de guia de compra todo dia passando sem você ver. Então é isso, meus amigos, e até mais!